Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Encrenque em Dobro. Eu sou o Natan Eu sou a Catherine. e no episódio de hoje a gente vai falar sobre dois nomes que mudaram completamente a forma de entender a vida na Terra: Darwin e Lamarck. É, isso aí mesmo. Os dois tentaram explicar como as espécies mudam com o tempo, mas cada um tinha uma ideia bem diferente. E depois que a gente entender essas ideias, vamos ver como que elas ajudaram a explicar a nossa própria história, a evolução humana. Quem foi Lamarck? Vamos começar com Jean-Baptiste Lamarck, ou para os íntimos, Lamarck, que foi um biólogo francês que viveu antes de Darwin, lá no século XVIII. Ele foi um dos primeiros a propor uma teoria da evolução das espécies. Tá, mas qual era a ideia dele? Lamarck acreditava que os seres vivos mudavam ao longo da vida para se adaptar ao ambiente, e depois passavam essas mudanças para os seus descendentes. Pera aí então, deixa eu ver se eu entendi. Então, se uma girafa esticasse o pescoço para poder pegar as folhas mais altas, então o filhote dela já nasceria com o pescoço um pouco mais comprido do que os outros e do que o dela? Exatamente, esse é o exemplo clássico, o uso e desuso. Ele dizia que órgãos muito usados se desenvolvem e os pouco usados enfraquecem. Então, segundo Lamarck, as espécies evoluem porque querem se adaptar, tipo um treino evolutivo, ou algo assim. É isso? Isso é isso mesmo. Mas como veremos, essa ideia tem alguns probleminhas. Tá, agora a gente vai falar sobre o cara mais famoso da história da biologia. É o Charles Darwin. Darwin viveu no século XIX e viajou pelo mundo a bordo do famoso navio Beagle. O Darwin era de uma família bem abastada e rica, né? Tinha um dinheirinho ali por trás, um aquezinho. Então por isso que ele tinha disponibilidade para fazer essa viagem, né? Essa viagem durou bastante tempo, se não me engano foram anos a bordo do navio, do Beagle. E ele foi observando os animais das Ilhas Galápagos. E lá ele percebeu algo interessante. As espécies se adaptaram ao ambiente ao longo de muitas gerações, mas não por esforço individual. Ah, então ele pensava diferente de Lamarck, né? Sim, o Darwin ele propôs a teoria da seleção natural, onde existem variações naturais entre os indivíduos de uma espécie. Alguns têm características que os ajudam a sobreviver melhor, e esses sobrevivem e passam seus genes adiante. Ah, tá, entendi. Então não é o esforço, e sim um ambiente que seleciona quem tem mais chances de viver. É isso? Exatamente, perfeito. Tá, então deixa eu ver se eu entendi tudo. Segundo Lamarck, os indivíduos mudam durante a vida e passam essas mudanças para os filhos. Já segundo Darwin, quem já nasce com variações vantajosas vive e deixa mais descendentes. É isso? Isso. Lamarck acreditava na herança dos caracteres adquiridos. Já o Darwin, ele falava em seleção natural das variações existentes. E o pessoal que faz pesquisa atualmente, os cientistas de hoje em dia, eles concordam com quem? Com Darwin ou com Lamarck? Hoje a gente sabe que o Darwin estava mais próximo da verdade, principalmente depois da descoberta da genética, né? A gente teve o nosso pai da genética, o Gregor Mendel, mas algumas ideias de Lamarck foram importantes, porque ele abriu o caminho para o pensamento evolutivo, sabe? Tá, Natan, entendi. Mas como que essas ideias ajudam a explicar da onde eu e você viemos? Ótima pergunta. A evolução humana é uma longa história que começou há milhões de anos. Vamos dar uma olhadinha na linha do tempo. Tá bom, vamos lá então. Vamos lá. Primeiro, os primatas surgiram há cerca de 65 milhões de anos. Mas o nosso ramo começou a se separar dos chimpanzés há mais ou menos 6 a 7 milhões de anos. Tá, então nós e os chimpanzés temos realmente um ancestral em comum. É isso? Exatamente. Depois disso vieram espécies importantes. A gente tem o Australopithecus afarensis, que é famoso pela fêmea Lucy, né? Que já andava em pé, mas ainda tinha características de macaco. A gente tem o Homo habilis, conhecido como homem habilidoso, né? Que fabricava ferramentas de pedra. O Homo erectus, que dominou o fogo e foi o primeiro a sair da África. O Homo neanderthalensis, que viveu na Europa e Ásia e conviveu com o Homo sapiens. E, claro, nós, o Homo sapiens, né?
que a gente surgiu na África há cerca de 300 mil anos. É, tem evidências fósseis, uma das mais antigas, se não me engano, talvez a mais antiga, né? Que foram descobertas em Jabel e Hud, no Marrocos. Não sei se essa é a pronúncia certa. E elas são datadas de aproximadamente 300 mil anos. Caramba, realmente são muitas espécies diferentes. Eu realmente não sabia disso. Pois é, tô te falando. E muitas delas viveram ao mesmo tempo. Não foi uma escadinha, mas uma árvore cheia de galhos. Tá, então isso quer dizer que não é só ficar em pé que faz a gente ser especial. Também foi o cérebro e a cultura. É isso? Alguns pontos principais: o bipedalismo, né, que liberou as mãos, o aumento do cérebro, que trouxe linguagem e raciocínio abstrato, a cultura, a arte, a religião, o uso cada vez mais complexo de ferramentas. Nossa evolução biológica e cultural andaram juntas. Então, você falou que nem sempre só existiu o Homo sapiens. Sim, sim, durante muito tempo a gente dividiu o planeta com outras espécies humanas, como os neandertais, os denisovanos e até o Homo floresiensis, que ele era conhecido, foi conhecido, né, agora, não era, como Hobbit. Ué, então a gente conviveu com eles? É isso? Convivemos e até cruzamos. Hoje sabemos que muitos humanos modernos carregam DNA neandertal e denisovano. Ou seja, nossa história é mais parecida com uma rede do que com uma linha reta, entendeu? Tem alguns exemplos modernos. A gente tem algumas populações dos Andes e do Tibete que desenvolveram adaptações para viver em alta altitude. A gente tem algumas populações humanas que conseguem digerir o leite na vida adulta, né? Isso é resultado da seleção natural ligada à domesticação dos animais. E a gente tem a resistência a doenças, que continua sendo uma pressão evolutiva. Ah, entendi. Então a evolução ainda não acabou. Ela continua. Ela não parou ainda. De jeito nenhum. Só mudou de ritmo. Porque a cultura e tecnologia também entram no jogo agora, entendeu? Então, galera, espero que vocês tenham entendido que tanto Lamarck quanto Darwin foi importante. Porque um começou a conversa e o outro mostrou o caminho certo. E que a evolução humana é uma história cheia de ramificações, encontros e adaptações. E que ela continua até hoje acontecendo entre a gente. Fica aí uma pergunta para vocês. Será que no futuro a nossa espécie vai ser biológico, tecnológico, igual Horizon, Zero Dawn, ou os dois? E aí, o que vocês acham? Um agradecimento especial ao professor Tiago Savignon, que nos deu a oportunidade de poder estar gravando esse podcast. E a professora Tatiane Docili, que é a atual professora da disciplina de estágio supervisionado 4 na UERJ. É isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau! Até o próximo episódio. Tchau!